bom dia a todos que vão assistir a aula. Vou gravar essa aula hoje, é a nossa 10ª aula sobre o Evangelho e a Tratativa. Uma aula super rica, muitas instruções importantes para nós, interessantes para nós. E hoje estou em trânsito, estou indo ajudar uma amiga, ficar com ela no hospital, então não quis deixar de fazer a aula, também não quis deixar de atender a minha amiga. Então, estou em trânsito, por isso o movimento aqui das imagens, tá bom? Mas vamos começar então a nossa aula maravilhosa. E ela já começa dizendo de um tema muito interessante, que é buscar conhecimento pelo estudo e pela fé, né? Então, o Senhor nos dá um direcionamento pela fé, mas também Ele pede para que nós estudemos, busquemos os conhecimentos seculares também. Estou abrindo aqui a parte que eu grifei, para a gente possa acompanhar bem. Deixa eu ver aqui. A orientação nossa hoje vai ser feita por Doutrina e Convênios, da seção 88, tá bom? Então, ele diz assim, ó: procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. À medida que buscarmos conhecimento, tanto espiritual quanto secular, o Senhor nos abençoará. Bom dia, meninas. Bom dia, Gabi. Bom dia, Elisa. Bom dia, Tudo bem? tudo sim. Acabei de começar, já estou começando aqui, estou gravando. Que bom que vocês vieram. Estou falando aqui a primeira escritura, que é Doutrina e Convênios 88, 118. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. À medida que buscarmos conhecimento, tanto espiritual quanto secular, o Senhor nos abençoará. A instrução é a chave para as oportunidades e devemos estudar a vida inteira. Ela pode preparar-nos para prover sustento para a nossa família e contribuir para a igreja e comunidade. É algo que eu sempre pensei a respeito, né? Quanto mais preparados estivermos, mais condições nós teremos de fazer mais, tanto pelas pessoas, quanto por nós, quanto pelas coisas que o Senhor nos pede, né? Nós poderemos servir melhor, servir mais. Então, ele espera que conheçam o suficiente a respeito das coisas a respeito, né, do que somos capazes de fazer nos nossos chamados. E os nossos chamados, eles sempre são melhorados quando os nossos conhecimentos são grandiosos. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta, uma pergunta que está aqui no meio da aula. Deixa eu só achar ela aqui, que eu achei ela bem bacana. O que acontece se uma porta está trancada e nós não temos a chave? A A gente não gente não consegue entra. avançar. Pode falar. A gente não entra. A gente não entra, exatamente. E, na verdade, por que é importante a gente começar a aula pensando sobre isso? Porque as instruções, o conhecimento é chave para oportunidades, é chave para abrir portas, né? Então, de que forma a gente pode abrir portas com as orientações, com instruções, com conhecimento? A gente abre portas que estão ao nosso alcance. Então, por diversos momentos, nós teremos oportunidades que nós iremos utilizar ferramentas que aprendemos anteriormente. E às vezes você nem sabia, quando você estava fazendo aquele curso, você estava fazendo aquela leitura, que um dia, naquele momento, você iria usar aquela instrução. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Ele nos dá as oportunidades para que a gente realmente esteja capacitado. E eu vejo tantas pessoas perdendo oportunidades de buscar melhorias, né? Buscar melhoria na fé, buscar melhoria de conhecimento mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. Então, ele diz para nós a seguinte coisa: nós devemos buscar sabedoria e conhecimento. O conhecimento espiritual é mais importante do que o secular. Eu acho que nessa frase existe algo muito grandiosa que muitas pessoas não sabem, ou muitas vezes não têm. Eu, por exemplo, não sabia quando eu entrei na igreja isso, né? Falar, nossa, o quanto é importante buscar o conhecimento espiritual é melhor que o secular. Para mim, o secular ele é mais importante. E com o tempo eu fui entendendo o quanto é importante a gente estar espiritualmente preparado. Que se você tem todo o conhecimento, mas não tem preparo, você também não avança. Então, o conhecimento espiritual, ele é mais importante que o secular.
A instrução é a chave para a oportunidade. O Senhor nos guiará para as áreas de aprendizado que nos ajudarão a servir melhor as pessoas. Então, em muitas situações, as pessoas ficam dispersas ou perdidas para onde vou. E o Senhor que dá esse direcionamento. Então, às vezes, você precisa pedir esse direcionamento mais claro na tua vida. E o aprendizado é um empreendimento para toda a vida. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, vale a pena, muito, muito a pena investir em conhecimento. E uma coisa importante, essa fase que nós estamos vivendo, né? Esse nosso momento, esse nosso período de vida na Terra, é um período que tem muita, muita, muita informação. Então, a importância da gente consolidar tudo que a gente sabe e direcionar isso da melhor forma, porque senão vira um acúmulo de informações. Então, a gente tem acesso à informação, a gente tem conhecimento, a gente tem como aprender, mas a gente precisa ser sábios para poder direcionar isso da melhor forma, né? Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Isso é um dos pontos bem interessantes que às vezes as pessoas têm dificuldade de clarear. A resposta pode basear-se no conceito de conhecimento, tem a ver com o que somos capazes de saber, né? De citar, de aprender, de compreender as coisas que nós aprendemos. E a sabedoria é o quanto nós somos capazes de utilizar o conhecimento no momento certo para beneficiar pessoas, né? Então, a sabedoria, ela vai muito além do conhecimento. Então, para você ser sábio, você tem que ter o conhecimento, mas nem todos que têm o conhecimento conseguem transformar conhecimento em sabedoria. Então, e a sabedoria, ela utiliza muito do preceito espiritual, né? Então, a gente precisa unir essas duas condições para que a gente tenha melhor aproveitamento. Gordon B. Hinckley diz: acredito na busca da educação. O que é a educação? Reduzida à definição mais simplista, ela é o treinamento da mente e do corpo. Educação é um grande processo de conversão pelo qual conhecimento abstrato, que é aquele conhecimento abstrato, aquele que a gente só escuta, né? Só vê, só aprende. É conhecimento abstrato se transformando em atividade útil e produtiva. Então, olha como é interessante essa aula dentro dessa matéria, né, que é o Evangelho com a Vida Produtiva. A gente aprende, e a gente aprende preceitos para transformar o conhecimento em sabedoria também. Isso é algo que nunca precisa parar, ele diz, né? Não importa quão idosos somos ou nos tornemos, podemos adquirir conhecimento e utilizá-lo. Podemos reunir sabedoria e beneficiar-nos com isso. Então, Gordon B. Hinckley, ele traz para a gente a importância dessa transformação do que é o recurso de conhecimento, o recurso de sabedoria, para sabedoria, né? Então, a gente precisa transformar esses conhecimentos que nós temos em atividade útil para alguém, que seja para a comunidade, para a igreja, para servir, para o trabalho ou para você. Mas a transformação desse conhecimento é a grande virtude de tudo que a gente aprende. Como que nós podemos adquirir instruções e servir outras pessoas, servir a Deus? Dessa forma, né? Nós temos aí a orientação de que muito do que nós aprenderemos, nós poderemos colocar em ação, poderemos colocar na prática nos nossos dia a dia, né? Nosso dia a dia, nas atividades da igreja. Quantos de nós aproveitamos o nosso conhecimento secular dentro das atividades da igreja? E isso é fantástico, porque existe uma troca, uma rede de aprendizado e de sabedoria que se transforma, né? Então ele diz assim, olha, o elder John Whitsoe, John Whitsoe. A teologia não é o único assunto pelo qual os elders devem se interessar. Eles devem estudar. E a gente vê, né, que os grandes líderes da igreja foram pessoas grandiosas também seculares. Então devemos estudar tanto coisas do céu, que é a astronomia, quanto da terra, cultivo do solo, o debaixo da terra, geologia, coisas que foram, história, coisas que logo hão de suceder, profecias, coisas que em casa e no estrangeiro, coisas que estão em casa e no estrangeiro, política, local e internacional,
as guerras, complexidades, julgamentos, os sinais dos tempos pelos quais os observadores podem saber que o dia do Senhor está próximo. E como a gente tem vivido, né? A gente tem visto guerras ao nosso lado. A gente tem visto guerras acontecerem por diversos motivos. A gente tem visto uma crise política no nosso país, né, que se estende há anos aí. Então, a gente sempre comenta o quanto vai ser desafiador para as crianças daqui a algum tempo aprender sobre história política, né? Porque um passado tão recente tem tanta informação para eles aprenderem. E a gente está vivendo isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não me informo muito de televisão. Eu não gosto desse recurso de informação, porque eu acho que ele vem muito carregado de emoção que muitas vezes nos atrapalha. Então, eu gosto de saber a informação. Mas quando você pega um artigo para ler, você pega um site para você se informar, já tem tanta informação, tanta coisa para a gente aprender, né? E aí ele diz assim, que ele espera que conheçamos o suficiente a respeito dessas coisas, a ponto de sermos capazes de magnificar chamados do Senhor como embaixadores no mundo. Então, muitas pessoas usam desse conhecimento, às vezes até para prejudicar, para promover uma discussão, para prejudicar relacionamento entre pessoas, enquanto, na verdade, os conhecimentos eles têm que ser trazidos para nós, para que a gente possa edificar o plano do Senhor, né? E Gordon B. Hinckley ainda diz, não é suficiente apenas viver, apenas sobreviver. Todo membro dessa igreja tem sobre os ombros o mandamento do Senhor de preparar-se para fazer algo de útil na sociedade. O Senhor deixou bem claro em Doutrina e Convênios que devemos nos instruir-nos por meio dos estudos da fé, dos estudos e da fé, a respeito das coisas que estão debaixo da terra, que estão sobre a terra, acima delas, das guerras, complexidades das nações e tempos e estações de todas as coisas da terra. Quero instar nossos jovens a terem fome de instrução. Essa fome de instrução que ele diz aqui é tão importante e a gente tem visto uma geração tão cansada, né? A gente tem visto pessoas tão cansadas que muitas vezes não têm essa fome de instrução. Então é importante que a gente saiba se autorregular para que a gente não deixe de buscar, para que a nossa vontade de querer saber mais esteja instalada em nós e não seja prejudicado por outras questões, né? Vocês estarão fazendo a vontade do Senhor ao procurarem instruir a sua mente, as suas mãos para o trabalho futuro, a fim de fazerem uma contribuição no mundo em que vivem. Sacrifiquem-se por isso, trabalhem, economizem, planejem para isso e façam. Então, eu achei muito importante essa orientação, porque muitas pessoas de algumas denominações religiosas colocam a importância de estudar a questão teológica como sem prioridade, mas deixam a secular de lado ou não dão tanta importância para isso, né? E a nossa igreja é uma igreja que ela prioriza tanto o desenvolvimento, o crescimento, que coloca para gente o quanto é importante, sim, a fé, a teologia, mas o quanto é importante estarmos aqui onde nós estamos e fazer a diferença. Isso me apaixona ainda mais dentro da igreja. Vocês querem comentar alguma coisa, meninas, a respeito? O Haroldo está aqui comigo. Eu já falei na gravação aqui, vocês não estavam na hora que eu falei. Eu estou indo ajudar uma amiga, então estou dentro do carro hoje. E o Haroldo quer compartilhar. Eu acho muito bacana. Bom dia a todas e a todos. Eu acho muito bacana esse time da igreja com relação a dar essa relevância para conhecimento. Porque o conhecimento espiritual ele é tão importante quanto todos os conhecimentos que estão ao nosso redor. E reconhecer aquilo que se aprende nos bancos de escola como algo que é significativo no desenvolvimento humano, que as lideranças falam sobre ah, uma, um profeta atualizado com os dias atuais, né? Dar relevância a conhecimento adquirido na escola é isso, é reconhecer o que tem no dia a dia
reconhecer que aquilo é uma maneira das bênçãos que o Senhor nos traz, né? E ofertar a oportunidade de ter conhecimento. Isso eu sou muito grato. Obrigada por contribuir. Ele ainda diz assim pra gente, ó. A sede de instrução que resulta na mudança provocada pelo Evangelho pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de o que nos motiva. Se continuarmos a buscar instrução para servir a Deus e seus filhos melhor, ela é uma bênção de grande valor. Se começarmos a buscar instrução somente para exaltar-nos, isso nos levará ao egoísmo e orgulho, que pode afastar-nos da vida eterna. E vale lembrar o quanto nós tivemos aí de problemas, né? Até em redes sociais recentemente, em relação a condições políticas, que muitas pessoas estudavam, buscavam conhecimento e informação, mas não transformavam isso em sabedoria, transformavam isso em guerra. E essa é a grande diferença do aprendizado e que muitas pessoas não sabem diferenciar, né? O quanto precisamos trazer isso de forma positiva e proativa e a favor de pessoas, né? Então, o conhecimento espiritual, ele se faz importante e mais até importante do que o secular. Por quê? Porque os jovens, diz assim, o Helder Kimball, jovens, meus amados jovens, percebem por que precisamos colocar o treinamento espiritual em primeiro lugar? Porque precisamos orar com fé e aperfeiçoar nossa vida para nos tornarmos semelhantes ao Senhor? O conhecimento espiritual pode ser completado com o secular nesta vida e nas eternidades. Mas o conhecimento secular sem alicerce e sem conhecimento espiritual não passa de espuma sobre leite. Adorei essa expressão. Conhecimento secular sem o conhecimento sem a base espiritual, que é o que transforma em sabedoria, né, gente? Secular sem a base espiritual, acho que essa expressão que ele gosta. Salvador, conhecimento sobre o Salvador pode completar a nossa instrução secular. Querem comentar? Jesus disse para nós, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gostaria de sugerir que seguissem o mandamento dado pelo Filho do Homem. Apesar de todo o seu conhecimento, aprendam dele. Apesar de todos os seus estudos, buscam conhecimento no Mestre. Esse conhecimento complementará de modo maravilhoso a instrução secular que vocês recebem e vai proporcionar uma plenitude de vida e caráter que não podemos adquirir de nenhuma outra maneira. É aqui que se faz o diferencial do aprendizado espiritual. A condição espiritual, ela vai te levar para outro nível, mesmo que você tenha o conhecimento, né? É a condição espiritual que vai fazer com que você realmente consolide o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Então, aqui, ele dá uma sugestão de atividade que eu vou passar para vocês. Ele pede para a gente descrever pessoas que vocês conheçam e que sejam um bom exemplo de equilíbrio entre conhecimento secular e conhecimento espiritual. Vocês conhecem alguém? Pensem direitinho sobre essa pessoa, pense quais são as características dela, o que faz ela ter esse diferencial, como que vocês aprendem com ela, né? Eu tive uma pessoa que para mim era um tio distante, mas que para mim desde muito cedo eu via ele como uma pessoa sábia. E sempre que eu pensava em algo que precisava acontecer ou mudar, ou eu precisava aprender, eu pensava nesse senhor. Eu pensava, se ele estivesse aqui, o que será que ele faria? Como será que ele conduziria? Ou prestava atenção em algumas condutas que ele tinha tido, porque ele sempre tinha maturidade, sempre tinha solidez, sempre tinha sabedoria, sempre tinha amor, serenidade, ótimo. Então, a gente tendo essas pessoas de referência, você muitas vezes pensa sobre ela ou aprende com o que ela tem feito e amplia a sua condição de tomar suas decisões também, né? Vale muito a pena você prestar atenção em quem está ao seu redor, que tem essa condição de equilíbrio entre aprendizado secular e espiritual. Perfeito.
Aqui a gente comentou sobre a chave, e aí ele diz assim, Gordon B. Hinckley diz assim, a instrução é a chave que abre as portas da oportunidade. Vale a pena sacrificar para obter essas chaves. Vale a pena trabalhar para isso. Se você se instruir suas mãos e sua mente, serão capazes de fazer uma grande contribuição para a sociedade em que vive. E serão capazes de representar honrosamente a igreja a que pertencem. Meus queridos irmãos e irmãs, aproveitem todas as oportunidades educacionais que estiverem ao seu alcance. Todas, todas. Às vezes você pensa, mas por que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Onde que eu vou colocar isso? Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Aprenda. Aprenda que na hora certa talvez você tenha condição de responder essa pergunta. O Senhor vai nos guiar e nos direcionar para aprendizado que nos ajudarão a servir melhor outras pessoas. Então, alguém que está cuidando zelosamente da sua vida, né, como aconteceu comigo, diz o Elder Erin, o Senhor sabe do que ele precisará que vocês façam e o que vocês precisarão saber. Ele é bondoso e onisciente. Portanto, vocês podem ter a confiança de que ele preparou a oportunidade para que vocês aprendam, em preparação para o serviço que ele lhes dará. Você não reconhecerão perfeitamente essas oportunidades, como eu também não reconheci. Mas se puserem as coisas espirituais em primeiro lugar, serão abençoados para sentir a orientação que os levará a aprender certas coisas e terão motivação para trabalharem mais arduamente. Reconhecerão mais tarde que o poder de servir foi aumentado e sentirão muita, muita gratidão. Eu estou passando por um período de transição no meu trabalho. E é muito interessante de perceber o quanto a gente, né, eu tenho feito alguns trabalhos junto com a Carol, o quanto a gente se sente motivada em fazer. Então, às vezes você fala, poxa, o que eu já sei fazer, o que eu já estou habituada a fazer, eu não estou tão envolvida quanto essa nova atividade. Por quê, né? Às vezes a gente se pergunta por quê. Justamente porque nós, nós estamos sendo direcionados. Existe um propósito para isso. E quando existe esse propósito espiritual, as coisas mudam completamente a configuração, né? Então, quando você tiver esse direcionamento, quando for algo que vem do Senhor, você vai ter muita força, você vai ter muita motivação, você vai ter muita vontade de mais. E aí, para finalizar, Gordon B. Hinckley diz assim para nós: continuem a crescer, meus irmãos e irmãs. Quer tenham 30, quer tenham 70 anos de idade. Sua diligência nisso fará com que os anos passem mais rápido do que desejam, mas serão anos repletos de uma doce e maravilhosa satisfação, que dará sabor à vida e vigor a seu ensino. E a tudo isso, vocês podem acrescentar a promessa de que qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. Eu achei maravilhosa essa frase, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas já, né, eu tô com mais de 40. E às vezes eu falo, nossa, mas eu vou fazer isso, já tô com mais de 40, não posso arriscar. E na verdade, tudo na vida é aprendizado, né? O que não é aprendizado é resultado. Se você teve um resultado, ótimo. Se você não teve resultado, você vai ter aprendizados. Então, a gente precisa sempre lembrar dessas orientações. Porque às vezes bate ali uma preguiça, às vezes bate ali uma falta de vontade, né? Você quer estar acomodado de alguma forma. E isso não é o Senhor. Isso não é o que eles nos pedem, que os nossos líderes nos orientam. Então, a partir dessa aula, ele passa uma designação para a gente. Que você escolha uma aptidão ou uma meta educacional que você gostaria de alcançar. Que você tenha clareza em relação a essa meta. O que eu gostaria de alcançar na minha vida? O que eu gostaria de aprender? O que eu gostaria de desenvolver ainda melhor? E que você possa se projetar para que isso aconteça, né? Que você se posicione de uma forma
que isso aconteça para você, né? Que você consiga estudar, que você consiga buscar. Há um mês atrás, mais ou menos, meu pai, que tem 74 anos, chegou em casa e ele queria conversar sobre filosofia comigo. Ele sabe que eu fiz um curso e ele está querendo voltar a estudar. E eu achei aquilo tão fantástico. Falei, gente, que maravilhoso. Aos 74 anos, ele quer continuar os estudos e ele está buscando o que é melhor, né? Se ele vai estudar filosofia, ou se ele vai estudar história, ou se ele vai estudar astronomia. E são ensinamentos, assim, grandiosos, né? Mas o mais importante é a força de vontade, a determinação, é o quanto ele está buscando e quanto isso pode acrescentar. Prioritariamente, já nos mostrando como ser um exemplo, né? Então, a gente nunca sabe. Essa é uma frase que eu tenho comigo, que eu gosto bastante. A gente nunca sabe a vida de quem a gente vai tocar, mas certamente as pessoas que nós tocaremos as vidas saberão sobre nós, né? E é justamente a ação que o Senhor nos proporciona. Porque quando você faz o bem para alguém, você nunca sabe exatamente para quem você está. Você não está pensando em fazer o bem. Você não está pensando em você, em como fazer o bem. Mas de alguma forma você está ajudando as pessoas, né? E isso é tão bom, é viver tão bem o evangelho, né? Em fazer as coisas não por você se elevar, mas por você saber que você tem capacidade, que você tem recursos, que você tem condições para isso. Isso é maravilhoso. Então, eu fico muito grata e satisfeita de receber essas orientações, né, dentro da nossa igreja. Eu fico muito feliz em entender ainda mais o que o Senhor espera de nós, porque muitas pessoas têm essas dúvidas e criam isso disputas, né, entre o que é mais importante ou para onde eu vou dar atenção. A gente pode dar atenção para as duas áreas, né, a secular e a espiritual. A gente alinha as duas condições, os dois princípios. A gente busca a prioridade do espiritual e a gente, assim, é instruído no secular. Então, isso é fantástico. Eu gostaria de saber se vocês têm mais algo a acrescentar, se vocês querem comentar alguma coisa. Não? Eu gosto muito dessa questão que fala sobre o Senhor e complementar, né, os nossos conhecimentos. Então, o circular está bem relacionado com o Senhor. Por exemplo, para mim, eu me considero uma pessoa um pouco fraca de memória, né? Porque eu esqueço tudo muito fácil. Muito fácil. Você vai me falar uma informação, vai passar 5 minutos, eu já esqueci e eu vou perguntar de novo. Porque eu sou uma pessoa assim, eu realmente pergunto muitas vezes a mesma coisa. Você me fala uma coisa, eu já entendo outra. Eu sou meio ruim de memória. Mas eu sei que quando a gente pede pro Senhor ajudar, principalmente que nem eu tenho provas da faculdade, essas coisas, a minha memória ela fica fotográfica. E isso não é uma característica minha, que eu sei que não é meu. Eu sei que isso é o Senhor colocando, porque eu consigo, eu estudo, né, e eu faço um resumo. E quando eu tô fazendo a prova, eu lembro exatamente em qual posição está na folha, no ladinho que eu escrevi e a cor que eu grifei. Então, tipo, são coisas assim que não são características minhas. Não é uma habilidade minha de lembrar dessas coisas. Eu tenho memória fraca, mas o Senhor, ele complementa. Então, acho que quando a gente faz a nossa parte, ele complementa. Não importa o quanto a gente pense, mas isso é difícil, eu não vou conseguir. Mas se a gente pedir a ajuda do Senhor, ele realmente complementa. E ele realmente ajuda, porque eu entendo que durante a prova eu não lembro só do conteúdo no quesito, eu lembrei da coisa, mas eu realmente aprendi aquilo que eu estudei. Então eu consigo lembrar onde está posicionado, né, bonitinho, porque eu entendi o que eu tinha estudado. Então acho que realmente é isso. O Senhor ele vem para complementar as coisas. Muito boa a sua participação. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente faz a nossa parte, ele vai fazer a parte dele. E quando a gente alinha o que a gente está fazendo com as expectativas que nós temos, né? E as instruções que nós recebemos do Senhor, o sucesso é garantido, né? O sucesso que eu quero dizer não é que você saiba todas as coisas, que você tenha o melhor resultado, não. Mas o que é esperado daquele seu momento, né? Então, na prova, como você diz, né? Você recebe as orientações, você recebe a instrução divina, você recebe o direcionamento. E realmente, quando a gente tem o Senhor ao nosso lado, a gente não lida somente com as nossas habilidades e com as nossas capacidades, né? Tem coisas que você fala, nossa, são inexplicáveis. E não são nossas. É o Senhor que está ali mostrando para a gente o caminho, que nos dá o direcionamento.
e que mostra o quanto ele pode fazer também através de nós, né? O quanto nós também somos instrumentos dele. E isso é algo que me marca bastante. Antes de eu estar na igreja, antes de eu participar da igreja, né? Eu não tinha uma vida espiritual e religiosa acentuada, eu nunca tive. Até então, até eu entrar na igreja. Só que eu tinha vontade disso. Eu pensava, nossa, se eu já consegui fazer isso, imagina se eu fosse uma serva do Senhor. Porque eu sempre acreditei que quando o Senhor está conosco, tudo é potencializado na nossa vida, né? Não que as coisas fiquem mais fáceis, mas elas têm algo a mais, né? Nós temos melhores condições, que não são só nossas, né? São condições divinas que a gente tem acessibilidade. Então, quando você une o seu potencial secular e você se disponibiliza a condições espirituais que estão aí nos direcionando, com certeza os resultados são outros, né? E com certeza você vai, por exemplo, vou deixar o exemplo aqui que você compartilhou com a gente. Você vai conseguir sim fazer sua faculdade, você vai conseguir sim concluir seu curso, você vai conseguir sim ir para o mercado de trabalho e ajudar outras pessoas. Então, essa capacitação, ela tem um propósito muito grande. Essa capacitação, ela tem uma probabilidade de acontecer de uma forma maior, de ser mais bem desenvolvida. É muito fantástico isso, né? A gente saber que a gente pode usar a nossa condição, que a gente pode aprimorar a nossa condição secular, mas que a gente pode também ter acesso a essa condição espiritual que tanto nos direciona. Obrigada pela participação. Meninas, querem comentar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Quer falar? Você que sabe, você quer falar? Luíde, quer falar, Luíde? Hum? Não? Então fala direitinho. Sobre o que você quer falar? Quero fazer oração. Só um minutinho, então você faz oração pra gente, tá bom? Bom, meninas, podemos então encerrar essa aula. Eu agradeço muito a participação de vocês. Fico muito satisfeita de poder estar aqui, de aprender como eu aprendo com essa aula. Sou muito grata. E eu deixo essa oração com muito amor e carinho. Eu deixo essa aula com muito amor e carinho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pedi pro Luiz fazer a última oração pra gente, que ele quer participar. Luiz, vem. Marcel, que abençoe essa aula, muito inspirada, muito abençoada. Que todos consigam ter a consciência da aula e que tenham conseguido entender. E que abençoe a todos que não puderam ter, que abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, Tchau, até semana que vem. sim.